Isaías 53, eu vou ser bem sucinto aqui, não vou me demorar, para que a gente possa fazer mais uma parte importante aqui na casa de Deus. Eu sei que muitas pessoas precisam, de oração, precisam da bênção de Deus. Isso, você achando, se coloca em pé um instantinho, meu amado Deus, você já vai assentar. Diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito da nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo com o renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá os despojos. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Feche seus olhos só mais um instantinho. Bendito Deus, acabamos de ler a tua palavra, Pai, e nós precisamos, Senhor, da direção, do entendimento, que o Senhor possa ministrar no nosso coração, Pai, que nesta noite haja transformação, que haja, Senhor Deus, libertação, cura, para que, Senhor, o teu nome seja engrandecido e exaltado neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão? Meus irmãos, essa mensagem desta noite ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E ele começa aqui já nesse versículo dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Aqui, meus irmãos, já chama a atenção, com descrição dessa palavra, fala a respeito de como as pessoas, até hoje ainda, irmãos, ainda tem uma visão ainda bem determinada em relação a Jesus, a obra que ele veio fazer aqui na terra. E nós vamos ver, irmãos, que não reconhecemos a humilhação de Jesus. Irmãos, foi algo, até eu pedi para colocar ali, está aqui, a humilhação de Jesus. É um filme, mas, irmãos, expressa um pouco daquilo que Jesus passou. E sabe quem era para passar, irmãos? O que o pastor Legário estava falando agora há pouco aqui. Nós éramos para passar por isso. Mas, irmãos, por mais que nós fizéssemos algo, que a gente desse a sua vida, a nossa vida,
ainda não teria o valor necessário para o perdão dos pecados da humanidade. Meus amados, Jesus, ele veio com um propósito muito especial. Veja bem, Jesus, quem é Jesus, irmãos? É o Filho de Deus, não é o Filho de Deus? Ele estava lá no princípio, ele era o Verbo, ele estava na criação do mundo, ele se fez carne, irmãos, desceu do seu lugar de glória, e veio aqui na terra para sofrer esta humilhação, para passar aquilo que eu e você deveríamos passar. Irmãos, a palavra de Deus diz que todos estavam destituídos da glória de Deus, mas Jesus, irmãos, ele veio com um amor tão grande, que ele não olhou para mim e para você. Se você acha que você é uma pessoa boa, né? Se nós achamos que nós somos uma pessoa boa, que nós não fazemos mal nenhum, meus irmãos, nós estamos completamente enganados. E por mais que a gente queira justificar isso, nada na nossa vida pode fazer com que essa justificativa se apresente diante de Deus e alguém seja considerado justo. Todos nós somos pecadores. E meus irmãos, uma coisa Deus coloca no meu coração hoje: nós estamos tendo uma situação muito complexa no mundo, na própria igreja, em vários lugares. As pessoas não podem ver o erro dos outros. Você já percebeu? Vamos fazer uma enquete aqui. Você, quando você vê uma pessoa lá que está, pode ser na igreja ou fora da igreja, fazendo alguma coisa errada, você nunca fala mal dessa pessoa, verdade, irmãos? Pode acontecer. Você já pensou, irmãos, como que nós nos portamos diante de circunstâncias? Como Deus, irmãos, gostaria que o sacrifício do seu Filho pelas nossas vidas tivesse esse merecimento, de você olhar para o teu irmão, de você olhar para aquele que está perto de você e dizer assim: querido, vamos lutar, você vai vencer, Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai transformar a tua vida, vamos buscar de Deus, não se apavore, deixa Deus trabalhar na sua vida. Mas, irmãos, eu já vi pelo contrário. Muitas vezes a palavra sai da boca e ela não volta mais, irmãos. Quando ela é espalhada, né? Eu já vi alguém esses dias falando para mim assim: o fulano, até inclusive é um parente meu, mas ele é servo de Deus, foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus. Agora a outra pessoa, irmãos, nem buscar Deus vai. E aí julgando, né? Julgando esse casal. E eles fizeram algo, irmãos, impressionante. Eles foram na casa deles e disseram: nós viemos aqui, sabe por quê? Porque se nós falhamos, se nós erramos em alguma circunstância, nós queremos te pedir perdão. E qual você acha que foi a atitude dessa pessoa? Ela aceitou de bom grado? Ela reclamou um pouquinho e continuou? Ou ela falou um monte de coisas? 3, a última. Irmãos, falou na minha frente um monte de palavrão. E eu disse para ela assim: olha, assim não é possível, até a sua própria vida é amaldiçoada. E nós não entendemos esse propósito, irmãos. Quando Jesus veio aqui na terra, irmãos, ele veio com um profundo e poderoso poder para transformar as nossas vidas. E se nós não internalizarmos isso, irmãos, dentro do nosso coração, a nossa vida vai continuar, sabe como? Como um religioso. Você conhece o religioso? Dentro da nossa igreja tem religioso também. Não é lá fora não, irmãos. Dentro da nossa igreja tem religioso. O pastor Agostinho me deu autorização para falar, né, pastor? Amém? Meus irmãos, o religioso é aquele que procura fazer tudo certinho na igreja. Ele vem para o culto, né, 1 vez, 2 vezes a semana. Ele é fiel dizimista, né, vou dizimar porque se eu entregar meu dízimo eu vou ser abençoado financeiramente. Ele se batiza nas águas, né, ele faz tudo que
a igreja passa para ele, inclusive trabalha nos trabalhos da igreja, é ativista, se ocupa. Mas, meus irmãos, não foi isso que Jesus veio para fazer. Deus, irmãos, mandou Jesus para que houvesse uma transformação tão grande no nosso coração, mas tão grande, irmãos, que a gente não conseguisse mais se conter. Como o pastor falou, vou usar de novo o pastor Legário ali, foi uma bênção. O que nós temos que fazer, irmãos? É uma obra maravilhosa na minha vida que eu não posso suportar, e eu tenho que dizer para o meu vizinho, eu tenho que dizer, né, para aquele que está lá no trabalho, que Jesus é aquele que transforma a vida. Aleluia. Irmãos, no meu trabalho tem dia que é uma bênção, irmãos. Eu tenho que atender pessoas, orar com pessoas, e pessoas que não conhecem. As pessoas não conhecem Jesus ainda nesse tempo, irmãos. E eu dizendo para a pessoa: olha, só Jesus pode transformar a sua vida. Mas pastor, então eu falei assim, viu, você está lendo a palavra de Deus? De vez em quando eu falei assim, está aí o teu esposo, senta com ele lá na sala da tua casa, e vocês dois começam a ler a palavra de Deus, e a profetizar na vida de vocês, que este mal, que esta maldição, que estas obras perturbadoras que tem lá em volta da casa dela, fosse embora em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu orei com ela, e ela falou: meu Deus, parece que saiu uma tonelada de cima de mim. Mas, irmãos, olha, eu quero ler uma passagem aqui da palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 6, e versículo 22, ele fala algo aqui importante para nós cristãos. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, e o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Irmãos, é uma decisão. Jesus, irmãos, até hoje as pessoas, e eu tenho orado a Deus, pedido perdão, porque quando eu era adolescente, a minha mãe, ela praticamente obrigava a gente a participar lá de um jejum, né, da sexta-feira, e a gente não podia comer nada. Tudo que a gente falava assim: mãe, eu posso comer? Não, não pode, porque tem leite de vaca. Eu posso comer? Não, isso aqui não pode, porque tem um negócio lá do boi. Eu posso comer? Não, você não pode. E aí, sabe o que brotou no coração, irmãos? Que Jesus não era uma pessoa boa. Sabe? Às vezes você ainda olha para Jesus hoje, achando, como alguém já até falou para mim: não, eu parei de ler a palavra, eu parei de buscar a Deus, sabe por quê? É muita cobrança. Eu falei: que cobrança? Irmãos, o mundo cobra. Se você fizer alguma coisa errada lá fora, o mundo vai te cobrar gravemente. Você vai sofrer pelas ações da lei, você vai sofrer pelas ações de outra pessoa que vai entrar um processo contra você. Você vai sofrer, meu amado, na saúde. E aonde nós queremos chegar, irmãos? Eu não sei se nesta noite estou sendo um pouquinho, meio duro nessa questão, mas eu acho, irmãos, que nós precisamos ser chamados à verdade da palavra de Deus. Jesus não veio para brincar, irmãos. Jesus veio para transformar. Jesus veio para salvar. Jesus veio para tirar todos nós do pecado, do mal, meus irmãos. E sabe o que acontece? Nós queremos continuar no pecado, continuar na fraqueza, continuar na cegueira espiritual. Meus irmãos, eu tenho orado todos os dias a Deus. Eu digo: Senhor, não me deixa perder a visão do teu reino. Quero pregar a verdade da sua palavra. Não quero ser um pastor, alguém que engana as pessoas com a palavra, mas eu quero fazer a tua vontade aqui na terra. Eu não quero, Senhor, outro caminho.
E Jesus, meus amados, ele foi transpassado. Ele sofreu muito. Ele passou uma angústia, irmãos. Você já imaginou, se você estivesse no lugar dele, você conseguiria aguentar? Às vezes dá uma dorzinha de cabeça. Quem já teve uma dor de cabeça aqui? Isso. É ruim, né, irmãos? E quando dá uma enxaqueca, então, aquela dor não sai, ou uma dor no teu corpo, ou uma situação que fica te oprimindo, ou quem está passando, quem sabe, por uma depressão, aquele que está passando por um vício, que está perdido, não consegue ter esperança na sua vida, meu amado, Jesus é essa esperança, Jesus é essa salvação, Jesus é a verdade, Jesus é aquele que pode entrar na sua vida e mudar a sua vida, meu amado. Nós não podemos andar mendigando nesse tempo, mas nós precisamos, irmãos, nos esforçar para alcançar os benefícios de Deus na nossa vida. E eu quero, irmãos, encerrar aqui essa palavra. Eu quero convidar você a ficar em pé mais um instante. Eu quero chamar o pastor Agostinho, que vai estar aqui conosco, vai fazer essa parte da oração. Eu quero que você, nesta noite, meu amado, se ainda você não confessou a Jesus como Senhor da sua vida, é um excelente momento. Você ouviu a palavra bem sucinta, foi pequenininha, não foi? Mas ela foi objetiva, não foi? Então, meu amado, se você quer mudar de vida, se você quer mudar de direção, eu estava orando a Deus e Deus me mostrou algumas coisas, né, que a gente às vezes precisa, na nossa família, renunciar a um espírito dos antepassados familiares. Sabe, mas eu escuto muita gente dizer assim: meu pai morreu disso, meu avô morreu disso, e alguém já disse para mim: eu também vou morrer da mesma doença. Você está dando liberdade na sua vida, para que esse espírito continue agindo na sua família. Meus irmãos, espíritos familiares está lá dentro da tua casa, criando intriga, confusão, discussão, desobediência. Você não sabe o que está acontecendo. Meus amados, espírito de vício. O pai é alcoólatra, o filho alcoólatra, o neto alcoólatra, todo mundo alcoólatra, viciado em droga, e vai indo de geração em geração. Mas, irmãos, eu falei uma palavra aqui a semana passada com meus filhos, que estavam todos aqui. Eu fiz uma oração sacerdotal dizendo que em mim, na minha geração, encerrou toda a maldição da vida deles, e que eles vão comer o melhor dessa terra. Amém, meus irmãos? Aplauda Jesus. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor Salvador da sua vida? Gostaria, nesta noite? Levante a sua mão onde você está. É o momento da tua salvação, meu amado, da tua transformação. E se não está tudo bem com você, entre você e Jesus, essa é a noite da restauração. E se na sua família está acontecendo muita coisa,